Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: está preparado? Está demais? Está preparado demais? Você põe aqui para mim, por favor. Eu mudo isso aqui porque eu gosto de andar para esse lado aqui. Ó. Sempre pela direita. O Senhor ministrou no meu coração referente a essa palavra de Êxodo, capítulo 25. Já há alguns dias, o Senhor tem falado comigo referente a essa palavra, e referente ao coração. E eu falei: Senhor, aonde o Senhor quer me levar? O que o Senhor quer que eu aprenda com tudo isso? E aí ele foi ligando, foi dando alguns textos da palavra, para que eu pudesse explicar para você. Então eu preciso da sua atenção, eu preciso que você preste atenção, porque não é algo muito simples quando a gente fala de reino, né? Às vezes nós falamos e parece uma coisa muito simples, mas não é simples. Mas também não é impossível. O que determina é quando a gente começa a cumprir os princípios da palavra. Então, conversando um pouquinho com o pastor Deusete essa semana, trocando algumas experiências, algumas informações do que o Senhor tem feito, do que Ele tem falado a respeito de reino, do que Ele tem falado a respeito das movimentações do coração. Quando você lê Êxodo 24, Êxodo 24, a partir do versículo 12, você começa a ver que Moisés subiu e entrou na presença de Deus. Moisés sobe e entra na presença de Deus. Ele conversa com Josué e sobe, e a fumaça, a nuvem de glória desce, e Moisés fica imerso nessa nuvem. É ali que ele recebe toda a instrução. E no versículo 9 do capítulo 25 de Êxodo, leia o versículo 8. Eu quero que você grave isso, risca aí na sua Bíblia, grifa isso na sua Bíblia, na palavra. Êxodo 25, capítulo 8. Moisés tinha subido e ele estava na presença do Pai. Ele estava na presença. O Senhor fala para ele assim, ó: faze-me também um santuário para que eu possa habitar entre o meu povo. Para que possa habitar entre o povo. Ele está falando para Moisés: me faz um santuário. E aí ele vem explicando: você vai pegar, fala para o povo, trazer toda a oferta, trazer isso. Aí ele vai dando as direções. Mas primeiro ele fala assim, ó: faz para mim um santuário para que eu possa habitar no meio do... Olha para o seu irmão discretamente e vê se ele está com cara de habitação. Dá uma voltinha, vai na cozinha, nos quartos, vê se está tudo arrumadinho para o Senhor andar lá dentro. É interessante que o Senhor se apresentava para Adão e fala que ele passeava no jardim. Não é? Ele vinha para ter um encontro com Adão e ele passeava no jardim. Agora você imagina o Senhor passeando no jardim e de repente, Adão, Adão,
Você sabe que eu vou me encontrar com você, você suja aqui e larga aqui. Adão, ó o meu pé, Adão. Entenda espiritualmente o que eu quero te dizer. Como que está a nossa casa? Como que está essa habitação? Para que o Senhor venha se encontrar com você na viração do dia. Você acha que ele encontrava só com Adão na viração do dia? Ele quer encontrar com você e comigo. Não é só no Shabat, na sexta-feira. Ele quer encontrar todo dia na viração do dia, ele quer encontrar e saber como é que foi seu dia. Ele quer ouvir. Não é porque ele é Deus que ele não quer ouvir a gente falar, ele quer ouvir a gente falar. Hoje eu tive um dia difícil, Senhor. Hoje eu tive um dia difícil, hoje foi luta, hoje foi guerra. A minha casa foi assim, meu trabalho foi assim. Qual o tempo que você tira na viração do dia para estar com o Senhor e contar todas as suas experiências do dia? Ou o jornal, a televisão, a internet, o Facebook, o Instagram, o TikTok é a primeira pegada. Entenda o que eu quero te dizer. Então, Moisés sobe e recebe a revelação. Faz, e depois ele fala assim, faça tudo, Moisés, conforme você viu. Aonde estava esse tabernáculo? Aonde estava esse templo? Aonde estava? E Deus fala para Moisés fazer tudo conforme ele. Então ele viu e escreveu. Você pega Êxodo 35, ele fala de detalhes dos encaixes da madeira, como tinha que ser. Ele fala das peças de ouro, de prata que tinha que fazer para colocar nos encaixes da madeira. Ele viu todos os detalhes, todas as medidas, ele viu. Aonde ele viu? Para que seja feito? Parece que teve alguém que falou isso. Então, ele recebe a revelação e executa tudo conforme ele viu. Em Mateus capítulo 6, Jesus está ensinando a gente a orar. Mateus 6, ele está ensinando a gente a orar. E lá no versículo 9, por essa razão vós orareis, Pai nosso que estais no céu, primeiro ele fala, santificado seja o teu. Então aonde você está, santifica. Para que o nome dele seja santificado. Para santificar, você tem que arrancar tudo o que é impuro. Santificação e impureza não. Então, para santificar, você tem que tirar tudo que é impuro. Você tem que tirar tudo que é idolatria. Você tem que tirar tudo aquilo que vem atrapalhar. Primeiro, Jesus fala assim, santificado seja o teu nome. Santifica o lugar. Santifica. Que seja um altar santo. E Jesus falou assim, quem santifica a oferta? É a oferta que santifica o altar ou é o altar que santifica a oferta? É o altar que santifica mas o altar tem que estar santo. Se tiver impureza no altar, não santifica a oferta. Você está comigo? Está entendendo o que eu estou falando? Então o Senhor vem
e declara assim, ó, santificado seja o teu nome. Santifica o lugar que é onde você está. Por que que ele fala isso? Próximo, para que venha o reino só vem em lugar. Jesus anda na terra e fala assim, é chegado o... Jesus era santo? Então onde ele pisava, ele podia conquistar a terra? Porque ele era? Ele é? Então ele podia falar, e pode falar, é chegado o reino dos céus. Por quê? Porque ele é santo, e onde ele bota o pé é santificado. É chegado o reino dos céus. Agora, quando Jesus coloca o pé na terra, existe uma santificação na terra. É todo lugar que ele declarou santo e liberto, sarado e curado? Eu quero que você raciocine. Isso é profundidade de palavra. Você precisa... É isso que o 7 ancião vem fazer. Trazer profundidade. É isso que quando a gente acende a menorá e começa a estudar, eles vêm trazendo profundidade de revelação. Quando Jesus está nesse mundo, ele fala assim, eu não posso mais falar com vocês agora. Porque o príncipe desse mundo está vindo aí. E ele vai e traz o governo para quem? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, o governo. Jesus entregou para a igreja. Fala assim para o seu irmão, você é a igreja. Então ele vem e fala, santificado seja o teu nome, santifica o lugar, vem o teu reino, e aí agora ele dá o próximo passo. Seja feito a tua vontade na... Uau! Então tem muita gente querendo praticar as coisas na terra sem ter visto que está pronto no céu. Você quer fazer as coisas na terra, você quer construir, você quer fazer, e não viu o modelo que Deus tem para você no céu. Quando você vai comprar um carro, você pediu para o Senhor mostrar o modelo que está preparado para você no céu? Quando você vai construir uma casa, você pediu para o Senhor mostrar para você o modelo da casa que Ele tem para você? Às vezes você vai construir uma casa bem menor do que aquela que Ele tem para você no céu. Porque um pouquinho antes de Jesus falar isso, Ele está falando para a gente fazer o quê? Entra no teu quarto. É você e... Você e o Pai. Ele não está falando para a galera. Ele está falando para você e o Pai, que Ele vai revelar para você, se você orar conforme Ele está falando, tudo aquilo que Ele tem preparado para você, o modelo que Ele tem. É um modelo que Ele tem. Apóstolo Leite se fala para a gente fazer uma visita na biblioteca espiritual, né? Na celestial, e olhar o seu livro que está escrito a seu respeito, antes da o quê? Da fundação do... Então já está pronto, querido. É Deus que conhece a nosso respeito. Ele sabe tudo a nosso respeito, não sabe? Mas aí Ele dá um poder de decisão para a gente, escolher. Se eu quero fazer
a vontade dele, ir para a presença dele, ou se eu quero fazer aquilo que está no meu coração, o meu desejo, a minha vontade. Eu penso, não estou falando que eu tive revelação, não. Estou falando que eu penso que cada vez que eu abro mão do desejo do meu coração e executo aquilo que o Senhor está falando para eu executar, Ele vira a minha página lá em cima e fala assim, yes, pá! Fez a minha vontade. Então, derrama mais lá. Anjos, vem cá, derrama mais uma porção para ele lá, porque ele fez a minha vontade. Vai, derrama. Cada vez que eu abro mão da minha própria vontade, do meu próprio desejo, para fazer a vontade do meu Pai, é interessante que Jesus dá todos os passos. Madrugada passada o Senhor falou comigo assim, eu acordei e Ele falou assim, o coração de fariseu é o coração mais difícil de receber a verdade. Leia o texto, João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Falei, uau. Aí você começa a ler um pouquinho antes, de João de 32, você vai vendo a discussão dos fariseus. Você vai vendo uma discussão, e aí o Senhor me levou para um versículo específico. É o versículo que os fariseus falam assim para Jesus, nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos. O Senhor falou assim, mentirosos. Ficaram 400 anos como escravos no Egito e estão falando que não são escravos. Vamos lá, João 8. Para você poder entender o que eu estou te falando. 8:21. Vou começar por aí. João 8:21. Uma vez mais disse-lhes Jesus, estou partindo, e vós procurareis por mim, mas morrereis em vossos pecados. Para onde eu vou, vós não podeis ir. 22. Então os judeus comentaram, terá ele a intenção de se matar? E por isso diz, para onde eu vou, vós não podeis ir? Mas ele seguiu dizendo-lhes, vós sois daqui de baixo, eu sou lá de cima. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, da onde você é? De baixo ou de cima? Responde para ela, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos afirmei que morrereis em vossos pecados. Se vós não crerdes que eu sou, quem disse isso? Deus falou para quem? Então Jesus usa a mesma palavra? Se vocês não creem que eu sou, ou seja, ele estava falando para os fariseus, aqueles que se dizem doutores da lei, e que viviam a lei, que conheciam a lei, o eu sou. Então vocês nem sabem quem é o eu sou. Se vocês soubessem que eu sou, credes que eu sou, certamente morrereis em vossos pecados. Então indagaram-lhe, quem és tu? Jesus não estava falando com a ralé do povo, gente. Ele estava falando com os caras da lei. E Jesus lhes afirmou, exatamente o mesmo que vos tenho dito desde o... Desde quando? Qual o princípio? Desde Gênesis eu estou falando para vocês quem eu sou. Vamos lá. Eu tenho muito mais a declarar, julgar a respeito de vocês, de vós, pois aquele que me enviou é digno de toda confiança, assim transmito ao mundo as palavras que dele
Só transmita o que você ouve do Pai. Próximo. Os judeus, contudo, não entenderam que lhes falava acerca do Pai. Vai lá. Então Jesus preveniu-os. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que... E que nada faço de mim mesmo, mas eu transmito tudo conforme o meu Pai me ensinou. Aonde ele aprendeu tudo? Se retirava para orar, aonde? No monte. E ia buscar para vir e entregar para você e para mim. Olha para a pessoa que está do seu lado assim, o que você está entregando para as pessoas que estão do seu lado? E o que você tem recebido? Está vindo do Pai? Aonde você está indo? O que você está recebendo? Está vindo do Pai? Vamos lá. E aquele que me enviou está comigo. Você recebeu uma palavra hoje de manhã de Josué? Eis que sou contigo, aonde quer que fores. Mas para ser contigo, aonde quer que você fores, você tem que ouvir tudo dele, para fazer tudo que ele manda. Aí ele vai estar contigo, aonde quer que você. O Pai não me deixou só, pois eu sempre cumpro a sua vontade, como lhe agrada a quem? Ou agrada a mim? Ou agrada a você? Agrada o? Vamos lá. Tendo proferido essas palavras, muitos creram nele. Olha aí. Então tinha uma multidão. Uma multidão. Jesus não estava discutindo com 3, 4, 5 fariseus. Ele estava discutindo com uma multidão de fariseus. Os caras eram terroristas. Veio para bater. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Ele está sozinho, vamos pegar ele. Porém, ele estava com o Pai. Você e o Pai é maioria. Eu e o Pai somos maioria. Pode vir uma multidão, que quando a gente está com a palavra, quando a gente está com ele, não tem para ninguém. Então, tendo proferido isso, muitos, não foi todos, muitos creram nele. Vamos lá. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Opa, aí ele já separou uma galerinha, falou, vem cá. Ele falou para aqueles que creram, os que não creram já ficou para trás. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus. Se permanecerdes na minha. Vamos lá. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se permanecerdes na minha palavra. Se crerdes que eu sou. Vocês vão conhecer a verdade e elas vão te libertar. Então, no meio da multidão, não foi todos que foram libertos e não foi todos que creram. Só os que creram chegaram mais perto. E Jesus falou, então, ele vai separar uma turminha e vai falar assim, ó, vem cá, vocês creram em mim? Então, eu vou dar mais uma instrução. Porque aqueles que não creram, não adianta eu dar instrução. Por isso que penso que o título dessa mensagem é Coração fariseu tem dificuldade em receber a verdade. Coração de fariseu tem dificuldade de receber a verdade. Continua. Eles responderam, somos descendência de... Jamais fomos escravos de...
Aí o Senhor entrou e falou assim: povo mentiroso. Povo mentiroso. São descendência de Abraão, ficaram 400 e tantos anos escravos no Egito e fala que nunca foram escravos? Mentiroso. Por isso Jesus vem e continua. Como podes afirmar que seremos libertos? Eles mesmos estão falando, nós nunca fomos escravos. Já mentiu aí. Certo? Continua. Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo. Já praticaram o pecado da mentira. Certo? Então, praticou o pecado da mentira? Uma mentirinha, mentirão, não existe, viu? Mentira é mentira. Vamos lá. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Continua. Assim sendo, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Eu sei que sois descendência de Abraão, entretanto procurais matar-me, porque a minha palavra não tem lugar. Está vendo por que a mensagem é: o coração fariseu tem dificuldade em receber a verdade? A palavra é a verdade? E Jesus está declarando isso. Porque a minha palavra não tem lugar dentro de vós. Vamos lá. Eu falo do que tenho visto com o meu Pai. Do que tenho? Ele falou isso para alguém? Para Moisés? Faz conforme. Faça conforme você. Então ele estava vendo. Eu falo do que tenho visto com o meu Pai, e vós fazeis o que? De vosso pai. Moisés viu e escreveu. Jesus viu e transmitiu. Mas o povo só estava... Fala para a pessoa que está ao seu lado: cuidado com o que você ouve, que não vem do céu. Vamos lá. Eles contestaram a Jesus dizendo, de novo, fariseu é assim, ele vem e bate firme, é igual narcisista. Ele fica batendo até se acreditar na mentira dele. Eles contestaram a Jesus dizendo, Abraão é nosso pai. De novo eles afirmaram. Mas Jesus corrigiu eles. Se vocês fossem filhos de Abraão, vós faríeis as obras de Abraão. Ou seja, já falou para eles assim, ó, seus mentirosos, vocês não são filhos de Abraão coisa nenhuma. Vocês iam fazer a obra de Abraão. Mas, ao contrário, agora procurais matar a mim, um homem que vos tem declarado a verdade, a qual ouviu de Deus. Abraão não procedeu assim. Vós fazeis as obras do vosso pai. Então lhes asseveraram, nós não nascemos de fornicação. Por que eles falaram isso? Nós não nascemos de fornicação. Porque Maria veio e engravidou dele, de Jesus, e eles começaram a falar que Jesus nasceu de fornicação. Por isso que eles vêm e pum, bate nele. Nós não nascemos de fornicação. Ou seja, você nasceu de fornicação. Olha isso. Nós temos um pai, Deus. Aí vem Jesus e replicou-lhes Jesus: se Deus fosse o vosso pai, vós me amaríeis, pois eu procedo de Deus e estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: só vá fazer alguma coisa se Deus te enviar. Não se meta a fazer as coisas que Deus não mandou você fazer. Vamos lá. Porque vós não podeis entender a minha linguagem.
Eles não compreendiam a linguagem de Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está compreendendo a minha linguagem? Você está entendendo o que eu estou falando? Sim. Então estamos no mesmo espírito. É porque vós sois incapazes de ouvir a minha. São incapazes de ouvir a palavra. São incapazes de ouvir a verdade. São incapazes. Recebe um comando, não consegue. Recebe uma palavra, não consegue. Recebe uma direção, não consegue. Não faça isso, não consegue. Faça aquilo, não consegue. Obedeça, não consegue. Vive no espírito que o apóstolo Paulo falou. Vocês vivem no espírito da desobediência. Vamos lá. Vós pertenceis ao vosso pai, Posso terminar a ministração por aqui. Jesus já deu a sentença. Vocês pertencem ao vosso pai, e quereis realizar os desejos do vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio, jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que ele é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Acabou o julgamento por aí. Sentença. Você entende o que acontece com o coração? João 10:10 é roubar, matar e destruir. É para isso que ele veio. Então, muitas vezes a gente quer fazer as coisas, mas não ouve diretamente da fonte. Nós precisamos ouvir da... E que luta que é isso? Que luta que é a gente parar, entrar na presença, ouvir o Pai. A gente pensa que porque a gente dobra o joelho e tem 2, 5, 10, 15 minutos de oração, ou vai lá e fala, Pai, me ouve, eu oro por esse, oro por aquele, oro por 10, por 20, por 30, por 50, por 1000. Não, querido. É muito diferente. O ensino que o Senhor tem para nós, ele é muito diferente. E quero dizer para você que todos nós passamos por embates. Jeremias 12. Jeremias 12, Jeremias era um profeta de alto nível? Ou não? Foi o cara que profetizou e falou, para, que vocês vão para a Babilônia. Mas Jeremias chega para o pai e fala assim, tu és justo, ó Yahvé, Senhor, quem sou eu para questioná-lo? Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Porque o caminho dos ímpios prospera. Conhece ímpio que prospera? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é o ímpio para você? Oi? Quem é o ímpio para você? Aquele que não é crente. A maior parte de ímpio está dentro da igreja. A maior parte de ímpio é crente. Sabe por quê? Tem o coração fariseu. Tem dificuldade de acreditar na verdade e obedecer e fazer aquilo que Deus manda. Esse é o ímpio. Tem dificuldade de fazer e de acreditar naquilo que é a verdade. Por que o ímpio prospera? Porque todos os traidores vivem sem problema. Isso aí é Jeremias, conversando com Deus. Tu plantaste eles, criaram raízes, crescem
e dão frutos. Tu estás sempre próximos dos seus lábios, mas longe do coração e da atitude deles. Está sempre próximo dos seus lábios, mas longe do coração. Quem que é esse? Se está sempre próximo do lábio, é aquele que fica falando de Deus o tempo inteiro, né? Então esse aí está dentro de onde? Mas está longe daqui, ó. Está longe da verdade. Está longe do coração de Deus. Próximo. Tu, porém, me conheces bem, ó Yahvé. Tu me observas e provas a minha fidelidade para contigo. Arranca-os como ovelhas para o matadouro e separa-os para o dia do abate. Até quando a terra pranteará em seu luto? Opa! A terra fica de luto? A terra fica de luto? A terra onde você está pisando fica de luto? A terra abriu a boca e engoliu o sangue de Abel? A terra abriu a boca e engoliu Corá e sua família? Então a terra fica de luto? Em seu luto, e a relva de todo o campo estará seca. Perecem os animais e as aves por causa da maldade dos que habitam nessa terra. As coisas perecem por causa da maldade. Pois eles costumam dizer: Deus não dá atenção ao que estamos fazendo na terra. Olha a resposta de Deus. Eu acho interessante que a gente vai para Deus com umas questões e ele faz assim, né? Ele sai lá para o outro lado, né? Saída pela direita. Ora, Jeremias, se você se propuser a correr com os seres humanos e te cansaste, como você vai competir com um cavalo? Deus, eu não estou falando de corrida não, Deus. Deus, eu não estou falando de corrida. Eu estou falando por que o ímpio prospera. Você vai falar de corrida de cavalo para mim? Olha a saída de Deus. Olha a saída de Deus. Cadê? Me perdi. Se até eu estou tropeçando aqui, imagina. Como poderás competir com os cavalos? Se tropeças mesmo em terreno firme, seguro, o que farás nos matagais junto ao Jordão? Pois até os teus irmãos... Quem? Pois até os teus irmãos e a casa do teu pai, esses mesmos agem com perversidade para contigo. Eles mesmos gritam intensamente contra ti. Não confie neles, ainda que te elogiem e façam grandes promessas. Oh, Jesus. Jeremias, um dia tu nem vai querer correr com um cavalo, porque é dentro da sua casa. Você não precisa nem correr muito longe, Jeremias. Você não precisa correr longe, Jeremias. Dentro da sua casa. Está cheio de gente metendo pau no você, falando contra você, agindo contra você, gritando contra você. Só porque você quer fazer a minha vontade. Só porque você quer falar a verdade. Só porque você quer andar no caminho reto. Se levanta contra você, Jeremias. Você nem precisa competir com um cavalo, Jeremias. Dentro da sua casa, você não precisa correr. Dentro da sua casa, está cheio de gente contra você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que era só com Jeremias? Será que é só comigo? Pergunta para a pessoa do seu lado, será que é só com você? Só comigo? Tá bom por aí? Você quer que eu continue?
Josué 7. Agora eu vou passar outra parte para você. Ver se eu consigo, né? Oh, meu Deus. Josué 7. Quantos aqui conhecem a história que a apóstola começou, abriu com Josué capítulo 1, falando coragem, tem coragem, ser corajoso, ser forte. Vai que Deus está contigo. Quantos aqui conhecem a história que eles vão e conquistam Jericó? Certo? Foi uma conquista poderosa. Amém? Uma conquista poderosa. Foi tão forte que Josué falou assim, olha, para conquistar Ai, a gente não precisa de muita gente não. Manda 2, 3 mil, tá bom demais. O povo é pequeno, nós somos fortes, conquistamos Jericó, né? Abalamos geral. Pode mandar. O povo vai e sobe, na confiança. E aí vem e detona os 3 mil e mais 36 mil. Você como líder, está confiante na sua equipe. Você está confiante na sua equipe. Ganha uma batalha tremenda. Josué manda o povo calar a boca quando está circulando em volta dos muros de Jericó, para parar de ficar falando, porque tinha que estar em silêncio. Consegue, os muros caem, conquista, mata, destrói, salva, tira Raabe de lá, faz um monte de situação. Você acha que gerou uma confiança no coração de Josué, a equipe dele? Os homens de guerra? Então ele estava confiando. E que se de fato tivesse do jeito que ele estava pensando, não tinha perdido. Porém, eles perdem. Josué vai para o pó. Fala, Deus, como assim? Como assim, pai? Como isso? Pois faz um levantamento. Fala, Josué, tem pecado no meio do... Deus não falou, fulano pecou. Quando um da igreja peca, a igreja toda está em pecado. E eu te provo isso fisicamente. Se você levar uma pancada no dedão do pé, todo o seu corpo sente. Não é só a dor no dedão, não. Você pisa no dedão, parece que dói lá no coração. Todo o corpo sente. Quando existe o pecado no meio de Israel, Acã vai lá e pega uma capa babilônica e mais um pouquinho de ouro. Nada a ver. Né? Bonito, lindo, vou guardar. Nada a ver. Ele vai e pega aquilo ali e esconde na tenda dele. Os homens saem para a guerra. Josué está certo que vão vencer a guerra. Israel perde, ainda perde mais 36 mil homens. Meu Deus, que é isso? Tem pecado no meio do povo, Josué. Tem pecado no meio do povo. Pode começar a fazer levantamento aí, santifica, e aí vai. Vai santificando, vai separando os clãs, vai separando tribo, vai separando casa, vai separando família e chega lá no bisneto, Acã. Eles podiam orar, santificar, purificar a capa, o ouro.
Podia? Não? Mas ia resolver? Podia derreter o ouro? Podia derreter a prata? Ia purificar? Tem coisas que quando estão contaminadas, não tem jeito. E a gente precisa ouvir de Deus. Ouvir de Deus. Você pode morrer de orar. Coisas contaminadas, quando o Senhor fala não, não mexa. Não mexa. Foi a família inteira de Acã, separada do arraial, queimados. Animais, pais, filhos, foram todos queimados. Aí vai para a guerra de novo e vence a guerra. Então, o que eu quero te dizer e perguntar para você: o que tem de coisa escondida que precisa ser queimada e que você e eu ficamos guardando? Tesouros escondidos, coisas escondidas no nosso coração. E uma coisa muito séria, a gente põe em risco a nossa liderança. O apóstolo Léo nos ensina: o pecado de um é o pecado da igreja. Deixa eu te falar. Vou usar o goianês agora. Deixa eu te falar. Se eu, como líder aqui, pecar, eu estou comprometendo toda a minha liderança lá. Eu estou pondo em risco toda a minha liderança. Se ele sair para uma missão, eu ponho em risco toda a liderança. Quando nós fomos para o México, a palavra que o Senhor trouxe: se um de vocês não estiver alinhado, todo mundo pode morrer. Quando o povo subiu para guerrear em Ai, morreram à espada. Porque um foi lá e pegou uma capa, pegou ouro, que era anátema, era maldito. Quando Deus fala: não põe, não traga, não mexa, não traga para dentro de casa, não faça isso, obedeça. Porque você compromete a tua casa, tua vida, tua família, teus negócios, a igreja e tudo mais. E não adianta passar o sangue do cordeiro, não adianta passar fogo das 7 tochas, não adianta. Deus falou não, não mexa, não mexa. Vaza, vaza. Sai, sai. Não saia, não saia. É seríssimo isso que eu estou falando para você, gente. Porque disso aqui vai depender para você pôr o pé e trazer o reino. Não tem como trazer o reino se estiver contaminado, não tem santificação. Porque a primeira coisa que Jesus fala: santificado seja o... Para santificar o nome não pode ter impureza. A capa era babilônica, o ouro veio não sei de onde. É impuro. Aquilo que foi consagrado para Satanás não tem como reverter. Você pode morrer. Principalmente se a pessoa tiver consciência. Teve momentos da minha vida que em libertação nós chegamos para a pessoa para ministrar a respeito do reino. E apresentamos Jesus para ela. E ela fala: eu sei quem é Jesus, eu não quero saber de Jesus, eu quero continuar na vida que eu estou. Pronto. Decidiu. Eu sempre estou falando aqui. Poder de escolha. Livre-arbítrio. Poder de escolha.
Então tem gente que está falando o tempo inteiro de idolatria, 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 e bota Jesus na boca, bota Deus na boca e acha que está tudo bem. Mas não está. Porque Deus é santo. E a palavra dele fala assim: sede santos como eu sou. Então tem que ter santidade, tem que ter santificação, purificação, limpeza. Se você for ler Levíticos, você vai ver a escolha de homens que poderiam se achegar ao altar. Se o cara tivesse está falando na palavra assim, ó, catarata, não pode estar no altar, não pode sacrificar. Se tiver tal coisa, não pode. Se tiver isso, não pode. Santifica, purifica, limpa, cura, sara, para depois você vir para frente. Sabe por quê? A gente pode morrer. Acender o fogo estranho no altar é morte. Nós estamos falando de morte física? Não, estamos falando de morte espiritual. Está morto. Está morto espiritualmente. Você vai num lugar, só barulho. É só barulho, é só movimento. E eu quero deixar essa palavra com você a respeito disso. O que está dentro do seu coração que precisa ser queimado? O que está dentro do seu coração que precisa ser destruído? Porque às vezes a gente não consegue prosperar, às vezes a gente não consegue resolver as coisas, não consegue avançar, mas está cheio de capa, ouro, tesouros escondidos dentro do nosso coração. João 14. Não permitas que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Portanto, eu vou para preparar lugar. E quando eu for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo a vós e levarei para mim, a fim de que aonde eu estiver, estejais vós também. Vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Indagou-lhes Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como poderemos conhecer o caminho? Assegurou-lhes Jesus: Eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem. Não está falando ninguém vai. Não está falando ninguém vai. Ninguém vem. Jesus não fez assim, ó, ninguém vai. Ele fez ninguém vem ao Pai, senão por mim, por Ele. Próximo. Se vós, de fato, tivesseis me conhecido, teríeis conhecido também ao meu Pai. Desde agora, vós o conheceis e o vistes. Solicitou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhes: Há tanto tempo estou convosco, e tu não me tens conhecido, Filipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza as suas obras. Crede quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-o, ao menos por causa das obras. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. E assim seja
E assim, seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Se vós me amais e obedeceres os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de... Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro em pouco tempo o mundo não me verá mais, entretanto vós me vereis, porque eu vivo, e vós da mesma forma vivereis. E naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então perguntou-lhe Judas, não o Iscariotes. Esse Judas aí é irmão de Jesus. Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele o nosso. O que o Pai falou para Moisés? Faz um santuário para mim, para eu vir e habitar no meio do... E Jesus está falando, se você me obedecer as minhas palavras, eu vou vir com o Pai e vou fazer morada aonde? Em você. Deus habita no meio do... E Jesus está falando que eles vêm e faz morada em você. Então você e eu somos representantes do... Então se eu peco, o povo peca. Você consegue conectar uma coisa na outra? Deus fala para Moisés, faz aí o santuário, porque eu vou vir para habitar no meio do povo. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você é o representante, o santuário, o templo do Espírito de Deus, de Yeshua, nessa terra. Pergunta para ele assim, entendeu agora? Por que isso é tão importante? Jesus quer fazer morada. Ele não quer vir visitar hoje aqui. Ele quer fazer morada. Ele não quer passar para fazer uma visitinha. Ele quer fazer morada. Ele está à porta e bate. Aquele que abrir. Amém. Eu não posso deixar de falar algo. E era exatamente aquilo que eu ia falar sobre o dízimo. Eu falo que quando o Espírito ele está em concordância, ele só completa. Queridos, nós precisamos aprender a entender que existe um lugar secreto. E se nós não entrarmos nesse lugar, o Pai não vai fazer morada. Não tem como. E às vezes nós não sabemos por que a nossa vida não sai do lugar. Nós queremos viver milagres, a gente quer ver muito a nossa vida prosperar, mas nós precisamos nos posicionar. E posicionar não é só chegar num lugar e ficar quieto. Posicionar é fazer a vontade de Deus. E às vezes nós não sabemos por que a nossa vida não sai. A nossa incredulidade
Chega um ponto da nossa guerra, da nossa luta, que a incredulidade ela vai endurecendo nosso coração, a gente não crê mais. E isso não é para o incrédulo lá de fora, é para nós que estamos dentro da igreja. E a gente não crê mais no casamento, a gente não crê mais que pode começar uma esposa, a gente não crê mais que pode sair da promiscuidade, a gente não crê mais que pode ter uma vida santa, a gente não crê mais na restauração da nossa casa, a gente não crê mais que a gente pode ser próspero, a gente não crê em nada mais que a Bíblia diz que nós temos promessas sobre nós. Porque a incredulidade ela virou algo dentro de nós que calcificou, endureceu o nosso coração. E aí também eu não dizimo mais porque eu não vejo nada acontecer na minha vida não muda, meu trabalho não muda, minha vida financeira não prospera. E quando o apóstolo começou a ministrar, eu falei, meu Deus, é exatamente isso. Todas as vezes que o Senhor queria falar com o povo, ele ia o quê? Retirar. Ele ia subir para o monte. Ele levava alguém? Não. Isso fala de algo individual nosso, que nós não fazemos. Entra no quarto e fecha a porta. Exatamente, é a palavra que o Senhor tinha me falado para falar, sobre oferta. Mateus 6:6. E isso não tem a ver com a minha oração junto que eu faço com o meu marido, que ele faz comigo. Mas ele tem uma vida pessoal com Deus e eu tenho uma vida pessoal com Deus. Só que a desculpa dessa geração e a nossa desculpa é não tenho tempo. Eu não tenho lugar. Minha vida está muito corrida. Então, fique tranquilo, sua vida vai continuar no mesmo lugar e não reclame daquilo que você tolera. Porque se você está tolerando sua vida é porque você não está fazendo nada que a palavra está dizendo. Eu não tenho lugar para fazer. Vai para a sua empresa. Abre a sua empresa e começa a orar lá. Levanta um memorial. Eu não tenho lugar para orar. Entra para o seu quarto, fecha a porta. Mas eu tenho filho pequeno. Dá para o pai. Pai, fica 1 hora com essa criança aí. Não me chama, não. Resolve tudo. Põe para mamar, para dormir, faz o que você quiser. Some com esse menino daqui durante 1 hora. Depois você bate na porta. Depois você devolve para a mãe e o pai vai. Queridos, não existe desculpa para nós. Não tem lugar, é muito barulho. Escuta, eu sei de pessoas, de mulheres que o marido não é crente, ela fica 1 hora dentro do carro, orando. Porque o marido nem sonha que ela pode orar. E eu falei, você fica dentro do carro? Eu oro dentro do carro, porque meu marido não pode ouvir minha oração. E aí eu fecho os vidros, eu fico debaixo de uma sombra, e ali eu falo com Deus. Depois eu acabo de chegar em casa. Queridos, não vai ter desculpa para nós. Nós não temos tempo. Os dias são maus, o tempo realmente está remita, está rápido, o dia passa, você nem vê. Mas não adianta, você não vai ter desculpa. Ah, não posso, não tem tempo. Faça seu tempo. Vai fazer uma caminhada orando. Vai para a academia orando. Vai para o trabalho orando. Volta para o trabalho orando. Vai orar em línguas. O trem não está funcionando. Jejuma. Não, mas o meu jejum que eu faço é porque o seu já está tão fraco que o nível que você precisa entrar, você precisa matar a carne. Eu vou no culto, não resolve nada, segunda-feira continua a mesma coisa. Eu não tenho dinheiro, eu continuo não crendo, eu não saio desse lugar, eu não saio desse pecado, eu não saio da pornografia, eu não saio de tudo. Porque a gente pensa que a traição é só o ato sexual. Não, não é não. O pensamento, a masturbação, a pornografia, a visão. Por quê? Porque você não tem intimidade com Deus. Querido, Deus não falha. Então, se tem alguma coisa que está errada na sua vida, diz assim, sou eu. Sou eu. Só eu sou o culpado. Então, não transfere a culpa para ninguém. Porque a gente vive aquilo que a gente merece. E a gente merece aquilo que tolera. Então, se você está tolerando uma vidinha mequetrefe, fica feliz com ela, não reclama para ninguém, nem leva para ninguém resolver seu problema. Porque ninguém tem nada a ver com essa bagaça. Por quê? Porque você não faz o que precisa ser feito. E aí você fala, não tem tempo? Eu não tenho tempo, minha vida está corrida, é filho, é trabalho, é lugar, é casa, é isso, eu não tenho. Faz aonde você tem e faz com o que você tem e para de murmurar. Então, tranca seu quarto, coloca lá, não me perturbe. Fica lá 1 hora, já vai resolver muita coisa. E não implica se eu abrir a boca para falar um tom a mais, um tom a menos, um louvor, uma adora. Deixa eu esparramar no chão e chorar. A gente precisa ser livre. Mas se eu te falar, e a gente fica dando desculpa, minha vida não muda, não muda, não muda. Deus não fala comigo. E ainda tem esse negócio. Como é que é mesmo a voz de Deus?
Sabe por que você não ouve Deus? Porque você não tem intimidade com Ele. Eu, na minha intimidade, eu conheço tudo meu marido. Para mim, ter intimidade com Deus e ouvir a voz dele, saber qual é a voz dele, eu preciso de intimidade. Eu preciso falar com ele todo dia, eu preciso ouvir ele todo dia. Eu preciso bombardear a minha mente com a palavra, com louvor, com adoração, com algo que vai me nutrir. Então, não adianta eu correr feito Marta, lindo, né? Eu tenho que parar. Sabe por quê? As coisas todo dia tem que fazer a mesma coisa. Tem que cuidar da criança, tem que cuidar do filho, tem que levar, tem que buscar, tem que fazer comida, tem que cuidar da casa. Tem que trabalhar, tem que ir para a igreja, tem que cuidar. Mas você não pode negociar seu tempo com Deus. E se nós estamos vivendo o que a gente está vivendo, é porque a gente merece. Porque nós não estamos ouvindo a palavra. Porque para Ele fazer morada... Sabe quando você começou a falar, eu pensei, meu Deus, já pensou se Jesus passeasse dentro dos guarda-roupa? Sangue de Jesus tem poder. Na nossa casa, querido, nós não gostamos da nossa casa. Ela vai deixando o lixo, o bicho, a lepra. É muito importante a gente ler a palavra, que a gente vai entendendo o que é lepra em Levíticos. A lepra na casa, a lepra na sua vida. O que é a lepra? A gente fala tanto mal dos outros, cuida tanto da vida dos outros, que a gente não cuida da nossa. As perebas vai vindo. Lachon Hará. Então, eu quero te falar algo muito importante. Se você não mudar a sua rotina, não fale que Deus falhou com você. Que Ele não vê o seu dízimo, que Ele não vê a sua oferta, porque Ele vê o coração. E que coração é esse? Você está dando de que jeito? Você está ofertando porque você é obrigado, porque sua mulher é uma goteira na sua cabeça, porque seu pai está obrigando? Por que você está ofertando? Querida, a gente não precisa ser peso para ninguém, mas a gente precisa tomar vergonha na cara e assumir que a vida que eu estou levando é a semente que eu plantei ontem. E se eu quero mudar a minha vida para colher alguma coisa amanhã, eu preciso fazer hoje. Então, eu preciso entrar para o meu quarto, fechar a porta e ler a palavra, estudar a palavra. Realmente, não dá para, vem me visitar hoje aqui. Não dá não, gente. Uma visitinha não resolve mais não. Ele tem que vir fazer morada. Não dá. E não dá mais para pagar preço, né? Eu vou pagar o preço, não. Eu não tenho que pagar nada. Eu tenho que investir a minha vida. Aonde o Senhor fala que nem o ouro nem a prata. Nem o ladrão vai querer roubar, nem nada. Eu vou investir a minha vida para o Senhor. E às vezes, sabe o que falta para a igreja? É uma decisão. De entregar a sua vida de fato e de verdade em todas as áreas. Entregar a sua rebeldia, entregar a sua desobediência, entregar a sua incredulidade, entregar a sua arrogância, a sua ignorância, entregar a sua mente. A gente precisa entregar. Não adianta só entregar o dinheiro, não, gente. Se o seu coração está endurecido, petrificado, não adianta. Se você quer uma conversão genuína e não tem a ver com o meu marido, não tem a ver com as minhas filhas, não tem a ver com a igreja, tem a ver comigo e Deus. Porque se a minha casa não quer ir, só lamento. Eu vou orar demais, eu vou jejuar demais, eu não abro mão demais. Mas eu quero Deus. E eu preciso subir. Os dias são maus. Então, porque meu marido, esquece seu marido, vai você levantar o memorial e vai cuidar da sua parte. Minha mulher, faz você. A gente só quer cobrar um do outro. Porque ele não faz isso, porque ele não é bom demais. Escuta, não existe casamento perfeito, nem família perfeita. Todo mundo tem problema todos os dias. Mas nós precisamos fazer acordos. Nós precisamos conversar, nós precisamos, ter intimidade, ter paz dentro da nossa casa. Uma casa dividida não subsiste. Eu preciso desenvolver um relacionamento com o meu marido, para que a gente, em oração, junto, em concordância com o mesmo coração, ligue na terra e ligue no céu. Se a gente ligar, acabou. Não tem ninguém que destrói. Mas se não ligar, e se a gente não tiver o meu coração, não perca tempo, não adianta nem orar, porque não vai acontecer nada. Uma casa dividida não subsiste. Esse é o grande problema da igreja, que começa aonde? Lá na casa. Então, se eu quero que ele venha fazer morada, eu preciso levantar um altar de adoração. E eu sou o sacrifício. O sacrifício sou eu. É muito fácil pagar uma oferta do cordeiro.
É muito fácil dar uma oferta de R$1.200, R$1.500. Mas o cordeiro é você. É você o sacrifício. Ele quer você. Ele quer você. Então, para de dar desculpa. E se rende diante do Senhor. Se Ele falar vai, vai. Se Ele falar vem, vem. É por isso que nós não escutamos mais a voz de Deus. Será que é Deus que falou? Será que não? Esse é o problema da igreja. Ou se não, é outro problema. Deus falou comigo. Mas quando você vai ver, não falou comigo, falou com o meu umbigo, porque eu só quero fazer aquilo que me dá prazer, aquilo que me dá vontade, aquilo que me satisfaz, aquilo que é bom para mim. E eu vou te contar, a maioria das vezes a palavra não é o que você quer, não é o que você dá vontade. Porque matar a sua carne, você vai precisar parar de dar comida para ela. Você vai parar de comer a picanha, o filé, e vai ter que colocar ela no lugar dela, até você vencer ela. Até você ter o governo da sua alma. O Espírito precisa governar, queridos. Então eu queria deixar isso com você. Eu quero que você entenda isso. O Senhor está para derramar, mas parece que... Eu acho que Ele olha para a terra e fala, não estou achando ninguém. Aonde? Porque é só ao meu bel prazer. Eu quero a glória para mim. Eu quero o meu reinado na internet. Eu quero a minha fama na internet. Eu quero ser bem-sucedido na internet. Eu quero que as pessoas me vejam, me aplausam. Eu quero os... Não, meu filho. Você precisa de Deus na sua vida. Nós precisamos de Deus na nossa vida. E para isso nós precisamos rasgar o coração e contar todo o podre que está aqui dentro. Essa casa está muito fedida. Tem muito lixo aqui dentro. Mas a gente precisa ser homem e mulher o suficiente para entrar no quarto e rasgar o nosso coração e falar, Deus, eu sou isso aqui. Está fedendo, está com mau cheiro, está perdido, mas tem misericórdia de mim, me ajuda a limpar e tirar esse lixo, esse achismo, que eu acho que eu sou alguma coisa, que eu sou o melhor, que as pessoas têm... Não, enquanto você não se quebrantar, Deus vai te quebrar. Fique tranquilo. Ou a gente entra num nível de obediência, querido, ou esquece. A gente só vai ser crente de banco. Uma igreja derrotada, prostituída, e a culpa é nossa. Porque a culpa de uma é nossa. Nós temos pecado. Nós estamos prostituindo. Nós estamos falhando. Mas começa em nós. Começa em nós. Queria deixar essa palavra com você. Amém. Volta lá para mim, Mateus 6, versículo 9. Vou concluir fechar com essa. Por essa razão, vós orareis, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Já te expliquei isso. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Já te expliquei. Dai-nos hoje o nosso pão diário. Jesus não falou, dá-nos o meu pão diário. Ele falou, nosso. Perdoa-nos as... Ele não falou as minhas. Ele falou as nossas. Ele está falando como igreja, ele não está falando como indivíduo. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos. Então, não nos conduza à tentação, mas livra-nos do maligno. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aqui Jesus deixa muito claro. Perdoa os nossos. O pão é nosso. Quando Daniel ora, em Daniel 9, ele olha para o Senhor e fala assim, Pai, entendi. Perdoa o pecado dos nossos antepassados. Perdoa os nossos pecados e os pecados dos nossos antepassados.
Ele não está falando perdoa o meu pecado. E hoje, o que o mundo mais prega é individualismo. É individualismo. Você nunca pensa na equipe. Nunca pensa na equipe. Dentro da equipe existem responsabilidades. Então nós temos que ter essa mentalidade, que o reino, mentalidade de reino, não é individual. Mentalidade de reino é pensar também no coletivo. Isso é mentalidade de reino. Aquele menino que veio com 2 pães. Cinco pães e 2 peixes. Pensou no... Ele podia ter sentado e comido sozinho. Mas ele pensou no coletivo. Só que tem uma coisa interessante no coletivo. Fala para a pessoa que está do seu lado. O coletivo não foi feito para preguiçoso. Porque tem gente que pensa que o coletivo é ser chupim dos outros. Tem gente que pensa que ser coletivo é assim, eu não vou trabalhar porque a igreja me sustenta. Eu não vou fazer isso porque a igreja vai me dar cesta básica. Meu irmão vai me ajudar, meu irmão vai pagar minha conta. Ele pode porque ele é rico. Não. Isso não é ser coletivo. Quando Neemias vai reconstruir o muro, todo mundo foi trabalhar. Mulher, criança, estava defendendo, um com uma espada na mão, trabalhando com a outra. É coletivo. Quando foi construir o templo, um vai fazer isso, outro vai fazer isso, outro vai fazer aquilo, veio os dons. Coletivo, tinha os que ficavam de guarda, tinha os que protegia. Então nós temos que ter esse pensamento. Jesus vem e fala assim, perdoa os nossos. Então somos responsáveis sim, quando nós falhamos, quando nós erramos. A gente traz destruição. Queria que você se colocasse de pé. E sonde o seu coração para ver que tesouro que está aí escondido. Que capa de Babilônia que está aí. Que você venera tanto. Que eu venero tanto. Aquilo que está escondido. E que, por causa disso, muitas coisas não acontecem na minha vida. Enquanto eu não rasgar, enquanto eu não tirar isso. O que está contaminado. O que está impuro. Que tem que ser santificado, que tem que ser purificado. Porque eu quero ver milagre acontecer. Eu quero conquistar a cidade. Eu quero botar o pé e declarar a palavra. Só que não santifica. Para você trazer o reino, tem que ter santidade. Jesus, aonde ele pôs o pé, ele falava assim, é chegado o reino dos céus. Mas tinha santidade. Peça para o Senhor mudar a frequência dos seus pensamentos. Peça para Ele mudar a frequência que você fica na internet o tempo inteiro. Porque frequência não é só frequência de rádio e televisão, não. Frequência é aquilo que a gente também fica fazendo com frequência. Aquilo que eu fico fazendo com muita frequência se torna hábito. E você já prestou atenção que tem dificuldade em parar? Sabe por que tem dificuldade em parar? Porque gera uma marca. Fica difícil de parar. Por quê? Porque gera uma marca.
Então que o Pai hoje arranque toda a mistura do nosso meio, do nosso coração. Tudo aquilo que está misturado, tudo aquilo que está impregnado com coisas do mundo, da terra. Para que nós possamos entrar em autoridade. E Ele venha fazer morada.